Então, um outro autor que o Agostinho assim, mira para escrever e combater é, como eu dizia, um bispo chamado Donato, né? e, e os seus seguidores. Então ele vai escrever uma carta chamada uma carta contra os donatistas. Quem era o Donato? Donato foi um bispo que resolveu se separar do conjunto da igreja. Veja bem, se vocês olharem os evangelhos, um dos desejos de Cristo antes dele partir daqui e deixar fundada a igreja, ele solicitava assim aos seus discípulos que eles se permanecessem unidos e que a igreja fosse una, né? Que todos sejam um. Então, e essa unidade, por exemplo, para os católicos, está no Papa. No Papa. Mas não vai demorar muito, nós vamos ter assim cisma. O que é um cisma? Um cisma é quando alguém se separa, né? Cria uma rachadura dentro daquilo que deveria ser unitário. Então é um vaso que se parte, então tem uma rachadura. E aí nós vamos ter então uma outra banda desse todo, né, que seria a igreja. Então, hoje a gente sabe, né, que o cristianismo é essencialmente dividido, plural, né, mas o desejo do Cristo era que ela fosse uma coisa só. Então, que todo mundo acreditasse num conjunto só de doutrina e assim por diante. E esse bispo chamado Donato, né, ele atenta contra a unidade da igreja, né, porque ele se separa e coloca então como representante da igreja, né? E ao falar então contra o Donato, o Agostinho ele vai reforçar a ideia da unidade da igreja cristã. E vai reforçar também o braço secular, forjando a teoria das funções do Estado a serviço da ortodoxia. Por que esse problema? Porque naquela época, os cristãos estavam diante de dois problemas. Olha, eu tenho a lei de Cristo, Cristo é rei, né? Cristo é Deus, ele deixou uma lei, e o reino dele não é deste mundo, ele deixou isso muito claro. Então, obedecer ao Cristo significa também que eu posso estar em confronto com a obediência que eu devo ao Estado, que é o reino deste mundo, que é a questão temporal. Já começa aqui esse problema, né, daquilo que é transcendental, daquilo que é temporal. O Estado laico, o braço secular, que é a questão do século, do tempo. Né? Então, o Donato, por exemplo, dizia: nós só devemos obediência a Cristo, não devemos obediência a autoridade nenhuma aqui na Terra, só ao Cristo. Vejam bem, nós temos aqui já o problema da questão da laicidade. O Agostinho vai escrever dizendo que a obediência a Deus não é necessariamente contrária à obediência a uma lei temporal, né, que emana do Estado. Ele vai ter que escrever isso. Olha que interessante. Né? Então vamos ver quem é o Donato. Né? Donato é um bispo, né, um grande presbítero da cidade de Cartago. Em 332 ele vivia lá, então ele é contemporâneo do Agostinho. Inclusive num dos filmes, tem dois filmes sobre a vida do Agostinho. No primeiro filme, que é de um italiano chamado, esse nome é Pasolini, Rossellini. Ele fez o filme de diversos filósofos, fez também de Santo Agostinho. Lá tem uma cena, né, de uma disputa entre os dois. Né? E aqui, então, ele era contemporâneo do Agostinho. Então, o que ele faz? Ele instaura dentro do cristianismo o primeiro cisma. Né? Primeiro cisma. Depois virão outros. Né? Lá pelo ano 1000, mais ou menos, tem a igreja ortodoxa, que separa da igreja de Roma.
Depois, mais 500 anos, tem o Lutero, que se separa também, tem o Calvino, depois tem o Henrique VIII. Então, há várias separações, né? Mas essa aqui é a primeira. Então, por que ele fazia isso? Porque no período da perseguição do imperador Diocleciano, né, motivado pela fraqueza e traição de um bispo cristão, separam-se e se declaram como única igreja verdadeira. Qual foi o episódio aqui? É que nessa perseguição que o Diocleciano faz aos cristãos, tem um bispo, né, que era responsável ali na época, ali na cidade de Cartago, que ele acaba fraquejando, né, e se colocando, né, abaixo do que era a autoridade abaixo, assim, subordinado à autoridade de Diocleciano. Então o Donato ele dizia o seguinte, que se um pastor, né, uma autoridade eclesiástica, se ela falha, né, se ela peca, né, se ela assim acaba fazendo assim, declinando dos seus princípios morais e cometendo um erro, tudo aquilo que ela teria feito em nome de Deus, a administração de sacramento, tudo aquilo seria nulo com o pecado daquela autoridade. Então imaginem vocês que um bispo tenha atendido confissão e perdoado, que tenha batizado pessoas, né, que tenha dado extrema-unção, né, que tenha justificado uma pessoa para ela, assim, por exemplo, ir para o céu. Então a administração dos sacramentos, tudo aquilo ali, né, seria inválido se aquele bispo um dia pecasse, né? Então, isto é uma heresia, né? O Agostinho vai ter que falar contra isso, né? Então, o que fazia o Donato? Defendia que um obreiro de Deus deve ser inatacável na conduta. Seus erros aboliriam o efeito dos sacramentos e acarretariam a perda do reconhecimento. Então, a condição do oficiante influencia nos efeitos da cerimônia. Então, ele pregava aí uma igreja de puros. Só pode estar na igreja quem for puro e quem continuar puro uma vida inteira. O Agostinho vai escrever contra isso. Primeiro, por quê? Porque ninguém na igreja é totalmente puro. A igreja ela é santa e ela é pecadora, ele vai dizer. Ela é santa e pecadora. E o sacerdote, né, o ministro de Deus, né, o obreiro de Deus, qualquer cristão, ele é um instrumento de Deus. A graça de Deus não depende da excelência do instrumento. Então, se uma pessoa, por exemplo, perdoa o pecado de alguém numa confissão, fez o casamento, o batismo de alguém, isso é para sempre. Não importa depois se o ministro vai se corromper ou não. Imaginem vocês, vamos fazer a seguinte comparação. Vamos pensar num juiz de direito, né, que assim passa num concurso e vai atendendo aos processos e vai condenando pessoas, inocentando pessoas, vai dando seus julgamentos. Lá, 15 anos depois, né, de exercício profissional, esse juiz resolve se enriquecer e passa a vender sentenças. Então ele começa a dar ganho de causa para pessoas ricas que podem pagar para ele 50 mil reais por uma sentença, 100. Imagina um juiz que está atendendo a uma questão de uma grande empresa. Vai receber lá 5 milhões, 10 milhões, né, da parte que tem ali para dar ganho de causa para aquela empresa. Imagine uma empresa que polui o meio ambiente e tenha, por exemplo, que ressarcir famílias inteiras. Imagine lá a Vale, lá em Brumadinho. E um juiz que venda a sentença e que depois vai ter numa conta, né, assim, fora do país, um depósito assim, milionário, né, por conta daquilo que ele faz. E aí, o que diz o Donato? Que esse juiz, tudo aquilo que ele julgou no passado, né, certo, antes dele começar a vender-se por propina,
tudo aquilo lá está inválido. Tudo tem que ser revisado. Então, não é bem aí, não é bem por isso. Né? Então, esse é um detalhe, né, do que, assim, do que é a missão do Santo Agostinho. Um outro monge, contra o qual ele também vai escrever, é o Pelágio. Pelágio. Então, ele escreve também assim, cartas, né, tratados contra Pelágios. E isso aqui foi uma luta longa. Né? Por quê? Porque o Pelágio, ele é ao mesmo tempo aqui o teólogo da graça, né? E aqui, a questão que vai ficar aqui patente é sobre a graça divina. Né? A briga do Aristóteles, do Agostinho com o Pelágio, que ressalta aqui o assunto é sobre o papel da graça divina. Para explicar melhor, vamos pensar o seguinte. Hoje, é costume que as pessoas, para qualquer benefício que recebam, por qualquer mal que elas evitem de serem acometidas, elas dizem graças a Deus. Graças a Deus. Se Deus quiser, graças a Deus. O pessoal fala isso o tempo todo. Né? Virou assim uma conjunção, uma interjeição. Graças a Deus. Né? Então tem o Dia da Graça. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o Dia de Ação de Graças. Né? O que é a graça divina? A graça divina, teologicamente, é uma força de Deus, né? É uma vontade, uma bondade divina que se infunde no homem, né? Colaborando para que esse homem possa conquistar virtudes, possa realizar a vontade divina. Então, é um auxílio que Deus dá à pessoa. Então, aí tem um problema. Qual é o problema? O problema é que se Deus age com sua graça, e esse homem, então, ele não pode nunca se orgulhar do bem que faz, porque para fazer o bem ele teve o auxílio da graça divina, então o homem não tem o mérito dele. O homem não é necessariamente livre. Por quê? Porque para fazer o bem, Deus ajuda. Essa ajuda de Deus é uma influência de Deus na vida do homem. O homem não faz o bem por sua própria conta. Então, esses tepartes estavam ali. Mas voltamos ao Pelágio. Pelágio era um monge bretão, muito austero. Né? Aqui ele diz aqui, ele vai falar sobre a justiça divina, né, sobre a bondade da criação e a liberdade natural de todo homem. Então, o que faz o Pelágio? Ele minimiza o papel da graça divina em favor do livre-arbítrio. Ou seja, o problema está aqui na seguinte situação. Né? Se Deus está me ajudando, eu não sou livre. Eu estou fazendo o bem influenciado pela vontade de Deus. O contrário também vale. Eu estou fazendo o mal influenciado pela força diabólica. Então eu não posso responder pelo bem que eu faço, nem pelo mal que eu faço. Né? Então, o que o Agostinho vai fazer? O Agostinho ele vai entrar aqui e vai dizer o seguinte: não é assim. A vontade de Deus não anula a vontade do homem. Né? A graça de Deus não anula a liberdade do homem. Elas coexistem. Né? O homem, a razão humana precisa ser iluminada pela razão de Deus, pela vontade de Deus, pela graça de Deus. Por quê? Porque ao iluminar, ao mostrar as coisas, o homem vai poder então decidir. Mas o homem é livre, né? Coisa que o Pelágio botava em dúvida. Tá certo? Então aqui o Agostinho ele vai dar uma enorme importância também à vontade humana. Né? Em relação aqui
a ideia de Deus, né, de Deus que faça uma interferência. Né? O Pelágio, por exemplo, ele cai, né, no agrado do estoicismo. Né? O estoicismo era uma filosofia grega que ainda prevaleceu até o ano 300, mais ou menos, né, depois de Cristo. Né? O estoicismo é uma filosofia que prega o desapego, né, a impassibilidade, a vida retirada, que influenciou também o cristianismo um pouco, mas só que o estoicismo é uma religião, é uma filosofia que tem como Deus a natureza, não um Deus pessoal. Né? Então, que pregava a relativização do pecado original e o pouco efeito do batismo. Por quê? Porque aqui, então, a vontade humana é que vai ser, assim, prevalente. Então, na doutrina cristã tem a ideia do pecado original. O pecado que comprometeu, né, assim, a pureza da criação, que comprometeu a vontade humana de realizar o bem. Né? Então, o que o estoico faz? O estoico vai chamar a autonomia humana, absolutamente humana e só humana, contra a natureza, né, a despeito de toda a natureza. E aqui, então, o Pelágio também vai dizer isso. Então, a graça de Deus não pode ela funcionar. Não pode. Tem que ser só a vontade humana. E tanto é que o Pelágio foi condenado como herético no Concílio de Éfeso em 431. Né? Ele morre, enfim, mas os seguidores deles vão continuando e em Éfeso fazem um concílio e diz: essa doutrina que anula, né, o papel da graça de Deus e que maximiza a vontade humana, isso aqui é heresia. Na verdade, então, o que faz? E fazem isso, né, de acordo com as discussões do Santo Agostinho, que vai colocar assim em equilíbrio a liberdade humana e também o papel da graça divina. Está bem entendido? Então, também ele vai escrever, o Agostinho, contra o paganismo. O que é o paganismo? O paganismo abrange todas as culturas, sobretudo as bárbaras, que estavam invadindo o Império Romano, que tinham outras crenças, né, que não fosse o Cristo, que não fosse, né, o Deus aí do judaico-cristão. Então, por exemplo, nós vamos ter assim os hunos, os vândalos, que entram, né, os godos, os visigodos, que vão entrando dentro do Império Romano. Então, por exemplo, nós falamos hoje de bruxas. Né? O culto à bruxa Wicca, por exemplo, é um culto pagão. Né? E esses cultos entravam, então, dentro do Império Romano. Os próprios romanos acreditavam na religião que os gregos tinham, né, em Apolo, em Zeus, né, em Dionísio. Eles acreditavam nisso. Só que esse passou a ser, então, a religião pagã. E o Agostinho também vai escrever a respeito disso. Né? Bom, a outra coisa também que ele vai fazer aqui é que o Agostinho ele né, está nesse contexto da invasão bárbara, né, e ele precisa também escrever, né, a respeito disso. E então ele precisa assim definir o que é o cristianismo e como o cristianismo também vai fazer a conquista desse pessoal bárbaro. Né? Esse cristianismo vai ser pregado a esses povos que estão entrando aí no Império Romano, que no fim vai acabar com o Império Romano. Um outro aspecto dele é que o Agostinho também é místico. Né? Ele também tem uma inclinação ao monaquismo, como eu disse agora há pouco. E isso está muito presente nesse livro, então, aqui que eu falei para vocês, As Confissões. Eu aconselho que vocês um dia leiam. É um livro belíssimo, aqui, vendo? Que é As Confissões. Ele também tem aqui na coleção dos Pensadores um outro livro sobre a educação, De Magistro, do Mestre. Um livro que ele escreve ao filho dele, né, o Deodato,
para falar de como deve ser o método de ensino, né, das verdades religiosas, das verdades cristãs, né, da catequese, enfim, como é que um pregador deve fazer para poder converter as pessoas. Né? Bom, então é isso que o Agostinho tem. Assim, em vários outros livros dele, por exemplo aqui, no De Magisto, ele constrói uma teoria do conhecimento da iluminação divina. Né? Em obras que são polêmicas, são ricas em consequências para o direito, por exemplo. Por exemplo, contra o Fausto, né, lá tem o tratado De Bono Coniugale, ou seja, do bom casamento. Ele vai falar sobre o casamento. Né? Numa carta, a carta 157, a de Hilário, ou seja, para Hilário, ele faz a defesa da propriedade. Veja bem, defesa da propriedade. Né? Havia uma seita cristã, naquela época, em que eles interpretavam aquela passagem que Cristo diz lá nos Evangelhos. Cristo dizia que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, um camelo jamais passaria no fundo de uma agulha. Então, em outras palavras, literalmente o Cristo estava dizendo que um rico não entraria de fato no reino dos céus. E se o Cristo está dizendo que o rico não entra no céu, para onde que vai o rico? Vai para o inferno, então ele está condenado, já em vida. E essa seita, então, diz assim, olha, se Cristo condenou os ricos, eles são malditos. Matemos os ricos. Né? Então eles passaram então, a pregar a morte aos ricos. O Agostinho tem que falar também disso. Não. A propriedade, a riqueza não é necessariamente isso. O que Cristo está falando é de uma linguagem simbólica, é de um apego demasiado às riquezas e assim por diante. Certo? Então é isso que o Agostinho faz. Olha só. Para a gente entender aqui mais, eu queria apresentar alguns livros importantes assim, ele escreve então filosofia e também teologia. Aqui tem um tratado dele sobre a vida feliz, sobre a felicidade, um livrinho pequenininho, né? Aqui, livro pequeno, em que ele vai escrever sobre o que é a felicidade para o cristão. Mas outra obra fundamental, que assim, importantíssima para o direito, aqui no Brasil ela foi traduzida em 2 volumes, é esse livro aqui, A Cidade de Deus. Cidade de Deus. Né? Com esse livro, o Agostinho ele faz uma história da salvação. Né? Ele conta uma história, a história e o declínio de Roma. E ao fazer essa história, ele também trata aqui de como deve o cristão se comportar no tempo, né? Como deve ser o trato do cristão com aquilo que é temporal e aquilo que é espiritual. Então, quando ele chama aqui de Cidade de Deus, esse aqui é o 2º volume, ele está dizendo assim, existe uma cidade de Deus onde tudo é perfeito, né? Onde as leis são obedecidas, onde reina a virtude, onde reina o bem, e existe a cidade dos homens. Né? Mais ou menos é aquele esquema do Platão, né? De um mundo da caverna e um mundo fora da caverna. Aqui onde tudo muda, né? O mundo dentro da caverna e o mundo fora da caverna, onde as coisas são permanentes, são assim perfeitas. Né? Então, a cidade de Deus é onde Deus mora de fato, para onde vão os santos, né? Para onde é a nossa pátria. Né, onde a gente vai depois da ressurreição. Então lá vigora a lei de Deus. A lei de Deus que é a maior de todas as leis. Né, maior que a lei da natureza, maior que a lei dos homens. E aqui neste mundo, no mundo temporal, o mundo dos reinos cristãos, tem as leis temporais, que são imperfeitas sempre. As leis que os homens vão
têm que fazer, porque eles têm que dar conta também de uma vida temporal, de uma vida aqui no tempo, e vão fazer leis. Essas leis, elas são um arremedo da lei divina, da lei divina, da lei maior, da lei eterna, mas essas leis, elas são, assim, bem menos e são sempre imperfeitas. Tá certo? Então, esse livro aqui, A Cidade de Deus, é importantíssimo aí para o direito. Nós vamos parar aqui e depois nós vamos entrar, então, no texto nosso sobre o livre-arbítrio. Certo?